pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Hoje, primeira rodada, amanhã começa o Brasileirão Açaí 2020. Nome oficial da competição, né? Patrocinador Açaí. Já já o Mauro se conecta aqui com a gente. E aí a gente vai dar uma destrinchada na rodada, a primeira rodada, que tem alguns jogos adiados por causa do campeonato estadual, mas a gente fala sobre isso um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só ajeitar aqui meu celular que ele tá querendo cair, beleza. Camisa bonita hoje do Napoli, Maradona, meu ídolo de infância. Vamos esperar o Mauro chegar. Aproveitar, já vou mandar aqui um convite pra galera. Mauro Jacome. Vou mandar pra todo mundo aqui, porque quanto mais gente, melhor pra gente. Tá mudo. O meu tá mudo? Sério? Não, tá não. Eu não sou não. Vamos mandar aqui convite pra galera. Vamos embora, galera. Vamos embora. Todo mundo aí. Convidando o pessoal. Já já o Mauro aparece aqui. Beleza. Vamos esperar aqui o Mauro Jacome. Tem técnico novo chegando no Santos, hein? Tem jogador saindo do Grêmio. Tem técnico chegando no Santos. Tem técnico chegando no Flamengo. Tem novidade no Galo. Muita coisa para falar. Ó, o Mauro chegou aí. Deixa eu dar um alô aqui para ele. Fala, Mauro. Vamos nessa? Entra. E hoje a gente vai começar só depois que der 10 pessoas na live. Porque senão não cai, né? O Instagram só paga depois de 10 pessoas ao vivo. Mauro Jacome. Beleza? Tá me ouvindo? Tranquilamente. Você tá me ouvindo? Fazendo que a coisa funcione. Tudo bem aí? Como é que tá a coisa? Ih, deu uma travada no Mauro. Não pode elogiar, Mauro, aí. A gente elogia, o Instagram vai trava a gente. Ó, e arrumar meu cabelo aqui, Volta então uma lá. bagunça. Voltou aí pra 4 você? meses. Pra mim deu uma travada aqui na sua imagem, mas agora voltou. É? Tá me ouvindo? Não, tranquilo. Tô ouvindo tranquilo. Tô aqui de olho nos monitores, na televisão, Série B passando. Jogão Cuiabá e Brasil de Pelotas, 0-0, 42 minutos do segundo tempo. Mauro, a sua conexão tá falhando aqui pra mim. Deixa eu ver com a produção aqui se tá falhando. Tá falhando a conexão do Mauro? Não? Pra mim aqui tá falhando, eu não tô te ouvindo direito. Não tá me ouvindo direito? Não, é porque tá picotando a conexão. Deixa eu colocar a minha aqui na. É, tá falhando mesmo, realmente. O pessoal tá falando aqui que tá falhando. Tá falhando aí, mano? O pessoal tá comentando aqui a imagem do Mauro. Mas é porque aí o áudio também tá picotando pra mim. Mauro, tenta um posicionamento melhor aí pro seu Wi-Fi, vê se melhora um pouquinho, se você estiver me ouvindo, né? Beleza, enquanto o Mauro vai tentando dar uma ajeitada lá, vamos esperar o pessoal. Ó, já estamos com 8, hein, rapaz? Ó, a audiência hoje chegou rápido aqui.
Quando der 10, a gente já começa aqui a destrinchar a primeira rodada do Brasileirão. Ó, camisa Trocando de bonitona. fone aqui de ouvido. Trocando a fone de ouvido, porque esse aqui acho que ele é mais eficiente. Ó, pra mim aqui estabilizou agora a imagem, tá tranquilo. Beleza? Tá estável aí? Agora sim. Agora deu uma tranquilizada. Pessoal entrando aí, já estamos com 9 já, hein? Ó, 9, 8, 9, 8. Quando bater 10, a gente começa a destrinchar aqui a primeira rodada. Beleza. Ô, Mauro, tem técnico chegando no Santos, hein? Você viu? Vi. O Cuca estava se fingindo de morto, apareceu. Pois é. Apareceu o Cuca aí, rapaz. Né? Tem que ter cuidado com esse nome, né? É. Se cair é terrível. Pois é. Tem que ter cuidado que... Não tem é? gente pedindo para falar do Palmeiras. O Palmeiras não vai jogar na primeira rodada, né? O Palmeiras teve um jogo adiado, Não. mas a gente vai passar por isso. Vamos falar aqui, ó, enquanto o pessoal está chegando. São 3 jogos adiados, Botafogo e Bahia, porque o Bahia está na final do Campeonato Baiano contra o Atlético, Palmeiras e Vasco, e Corinthians e Atlético Goianiense, ou os outros 2 jogos adiados, porque Palmeiras e Corinthians amanhã fazem a grande final do Campeonato Paulista. Vê se o joguinho é melhor, né? Porque o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista foi duro. Tirando Foi aquela difícil defesa assistir. bonita do Everton, né? Do Everton foi o resto. Foi um jogo complicadíssimo de conseguir segurar até o final, viu? Porque o sono tava me vencendo aqui já. Ainda bem que tinha Grenal, né? E aí eu dei preferência pro Grenal. É o bom do Grenal que a gente sabe que sempre no final vai ter pancadaria, né? Pelo menos tem emoção, né? Vai ter briga, vai ter briga. E teve mais uma vitória do Inter, né? São 10 Do Grêmio. Grenais do Grêmio. São 10 Grenais, se eu não me engano, que o Renato disputa. Venceu 9, né? É. A seca tá forte lá no Inter para conseguir vencer o Grenal, né? Tá difícil lá. E o Renato montou bem o time. Aliás, o time do Grêmio é superior ao do Internacional, né? É. A gente vai falar daqui a pouquinho. O time do Inter é novo também, né, Mauro? A gente pode considerar que é um time novo, né? Teve algumas mudanças no elenco, o técnico é novo, então realmente. Mauro, manda aí pro seu pessoal aí um convite para a live para a gente bater. A gente encostou no 9 e não chega no 10 de jeito nenhum. Vamos mandar o convite aqui, pessoal. Ó, o Charles chegou aí. Fala, Charles, beleza? Tô mandando para a galera aqui. Também Vamos vou lá, mandar gente, vamos aqui. entrar. O pessoal hoje tá Entra aí, pessoal. Entra aí para a gente iniciar logo essa passagem aqui pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Açaí 2020. Esse é o nome oficial da competição. O CBF Açaí. renovou o contrato com a Açaí. Exatamente. Açaí que não é de bebê, né? Esse açaí não é de bebê. Exatamente. Açaí. Esse açaí é uma rede. Ó, chegamos em 10, hein, Mauro? Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Manda Então, bala, Mauro, vamos. você já passou rapidinho, aí eu vou só falar novamente aqui os 3 jogos que foram adiados, né, por causa das finais dos estaduais. Botafogo e Bahia, Corinthians e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco. Esses 3 jogos, depois a CBF vai definir as datas para essas partidas, porque tem gente envolvida em final de estadual. Aí, na sequência, a gente tem amanhã, então, abrindo a rodada, o Fortaleza recebe o Atlético Paranaense. Fortaleza foi o 9º no campeonato passado e o Atlético Paranaense foi o 5º colocado. E aí, Mauro, o que dá para falar desses 2 times? O Fortaleza que perdeu na semifinal da Copa do Nordeste para o seu maior rival, Ceará, né? O Fortaleza do Rogério Ceni.
É um time que tenta se estabilizar na Série A, né, Délio? O Fortaleza é um time que tenta se estabilizar. Ano passado ele teve alguma irregularidade em um determinado ponto do Campeonato Brasileiro. Ele chegou perto da zona de rebaixamento, depois conseguiu subir e se estabilizar no meio da tabela. Com relação ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é um time em reconstrução. O time que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, né, uma bela campanha, perdeu vários jogadores, né? O Léo Pereira, perdeu o Renan Lodge, já tinha perdido no Campeonato Brasileiro, mas Renan Lodge foi uma grande perda. Perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Rony, enfim, são vários jogadores, o Bruno Nazário, vários jogadores que o Atlético perdeu, jogadores que foram muito importantes para a boa temporada do Atlético Paranaense, e agora ele precisa se reconstruir. Venceu, tricampeão paranaense, mas estadual não é régua para o Campeonato Brasileiro. Exatamente, é isso. A gente já está mais do que manjado que campeonato estadual não serve de parâmetro para clube nenhum, né, Mauro? Nem para quem ganha e nem para quem perde o estadual também, né? Porque não é justo também para quem perde o estadual. Só serve para derrubar técnico. Exatamente, só serve para derrubar técnico. Tá aí. A prova mais recente é o Gesualdo. Né? Mas é isso, né, Mauro? É o Fortaleza tentando se consolidar na Série A, né, de uma vez por todas, se manter na Série A, não ficar naquela gangorra de cai e sobe, temporada sim, temporada não. E o Atlético Paranaense, como você falou, meio que se reformulando, técnico novo também, né, Mauro? Teve toda essa perda de jogadores aí e teve a troca no comando também, Dorival Júnior, que está lá agora, né? Lembrando que esse jogo é no sábado, acontece no Castelão às 19 horas e falar só uma vez, acho que não precisa ficar ressaltando toda hora, todos os jogos sem público por causa da situação que a gente está enfrentando. Próximo jogo de sábado, Mauro, Coritiba recebe o Internacional no Couto Pereira, 19h30 no sábado também, amanhã. O Coritiba, a final, né, os dois jogos das finais do Paranaense foram cruéis com o Curitiba, né? Muito cruel. O Curitiba toma um gol aos 47 minutos do segundo tempo. No segundo vinha vencendo de 1-0, levando a decisão para os pênaltis. Perdeu o Rafinha, né? O Rafinha que é o grande destaque da temporada até agora, né, do Curitiba. O Curitiba perdeu o Rafinha e aí tomou 2 gols no final do jogo novamente. 2 gols bonitos do Atlético Paranaense, mas essas finais foram cruéis com o Curitiba, né? E aí o Atlético foi tricampeão. Com relação ao Internacional, para mim ainda é uma incógnita para saber como é que vai ser o Internacional do Cudê. Né? O Internacional que sempre balizou a sua força no D'Alessandro, mas a cada dia que passa o D'Alessandro é um jogador que está mais tá mais por questões da paixão dele com relação ao Internacional do que propriamente um cara que produza, né? O D'Alessandro não tem mais condições de produzir como ele produzia. É um jogador que tem uma qualidade técnica indiscutível, né, Mauro? Tem uma liderança muito grande, né? Principalmente frente à torcida do Internacional. É um cara que é idolatrado, mas que dentro de campo eu concordo com você. Ele vai ser usado pontualmente em ocasiões muito específicas. Eu acho que o Cudê é claro, não vai desprezar a importância dele no elenco, mas para estar jogando direto, é certeza que ele não vai ser tão utilizado assim. O Cudê gosta de um jogo bem dinâmico, né, bem com a pressão alta contra o adversário. Nem cabe mais fisicamente o D'Alessandro nesse tipo de jogo, né? Mas com certeza dá para usar ele em momentos específicos. É um cara que tem muita qualidade, muita liderança, né? E inclusive, por falar em Colorado, o Paulo Chimenez está aqui participando da nossa live. Dali, Colorado, né? Um abraço para o Paulinho. Exato. Torcedor Colorado. Olha, só... Wellington
Mengão também, tá? Dali Mengão, Mengão. É. A gente fala do Flamengo. Só lembrando, Mauro, o Coritiba subiu, né, na temporada passada, ele foi o terceiro colocado na Série B e o Internacional terminou na 7ª posição no Brasileirão da Série A do ano passado. O terceiro jogo de amanhã, e aí encerram os jogos de sábado, o Sport recebe na Ilha do Retiro o Ceará. O Sport foi o segundo colocado na Série B do ano passado e o Ceará foi o 16º colocado ali na beirinha da zona de rebaixamento. O Ceará se livrou nas últimas rodadas do rebaixamento. O jogo vai ser às 9 da noite, então, lá na Ilha do Retiro. Que vivem momentos opostos, né? O Sport numa situação muito complicada, numa crise muito grande, tanto é que nem se classificou para a fase decisiva do Campeonato Pernambucano, tendo que ir para o grupo de rebaixamento, conseguiu se livrar do rebaixamento, mas teve que disputar o rebaixamento, né? Contra o rebaixamento, e o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, uma campanha belíssima, campeão invicto, né? Foi o Ceará, com 2 vitórias sobre o Bahia, 3-1 e 1-0, e o Ceará vem muito embalado contra contra um Sport em crise. É um jogo... Se eu tivesse que apostar na loteria no seco, eu apostaria no Ceará. Na loteria você não vai apostar, não, mas no nosso pitaco aqui você vai já, tá? Não vai se livrar dessa, não. Já adiantei meu palpite. E no Ceará, Mauro, a gente pode destacar 2 caras muito experientes, né, que chegaram esse ano no time do Ceará, que é o Praz, que é o goleiro, Fernando Praz, que estava no último clube, foi o Palmeiras, titularíssimo, capitão, então assim, é o cara, é a liderança do time, né? E tem o Sobis também, que jogou no Inter, Cruzeiro, teve passagem no México, é um cara muito vitorioso. Fluminense, é um cara muito vitorioso, por onde passa, ele sempre arruma um títulozinho para comemorar. Ele vem, nessa volta da pandemia, ele foi utilizado alguns jogos do campeonato estadual como titular, mas na Copa do Nordeste ele estava no banco de reserva, mas sempre utilizado, né, Mauro? Sempre entra no segundo tempo, um jogador muito experiente. Então, inclusive, no último, contra o Bahia, no jogo decisivo, ele entrou, jogou, e é o cara que é onde você, primeiro, é um líder dentro de campo. O Rafael Sobis sempre foi um cara que ocupou essa posição de liderança, e é o cara que, quando você precisa dar ritmo no jogo, ou segurar a bola, ou dar mais velocidade, o Rafael Sobis é muito bom nesse aspecto. É um cara com uma liderança muito grande mesmo em cima do elenco. E um cara acostumado a ganhar, né? Acostumado a jogar jogo grande, jogo importante. Então vai ser um cara bem importante aí para o esquema do Guto Ferreira, que Guto Ferreira, quando pega esses times de médio porte, sempre faz um bom trabalho, né? Impressionante como o Guto Ferreira está sempre chegando aí nas competições. Acabaram de ganhar a Copa do Nordeste. Aí a gente pula para o domingo, Mauro. Domingo, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos, recebe o novato Red Bull Bragantino lá na Vila. Jogo domingo às 16 horas. Então, Santos e Bragantino lá na Baixada Santista, Mauro. Também vivem os extremos, né? O Bragantino acabou de ser campeão da Taça do Interior, Campeonato Paulista. Ele foi eliminado pelo Corinthians, né? Quando todo mundo apostava até que o Bragantino iria passar pelo Corinthians em função da fase que o Corinthians não vinha muito bem. Mas pesou a camisa e o Bragantino pecou ainda pela, vamos dizer assim, pela inexperiência de estar ocupando o posto que está. Né? O Bragantino, um modelo de investimento pesado, como tem na Alemanha, como tem na Áustria, agora nós temos no Brasil a Red Bull investindo forte. Contra um time que está numa crise terrível, né? Um time assim, da Série A que tem a maior crise atualmente. Vários jogadores entrando na justiça, Eduardo Sacha, o Everson, goleiro. Teve um outro jogador que eu esqueci o nome, que também entrou na justiça no Santos.
e trocou de técnico nessa semana, vem com o Cuca, né? Não sei se o Cuca vai conseguir segurar esse rojão que tem sido, esse vulcão que tem sido o Santos. É outro jogo muito interessante, né? Eu acho que tem ali o Bragantino se reforçou, tem um bom jogador, o Arthur no meio de campo, Claudinho também, outro jogador, o Ítalo, né? São 3 jogadores ali, tem bem... Vamos ver esse Bragantino no campeonato da Série A, que é outro nível, né? Não é exatamente. Série B, ele deslanchou na Série B, mas Série A é diferente. Realmente. Eu também estou curioso para ver o Bragantino durante esse Campeonato Brasileiro. É um time novo, né, Mauro? Se você olhar o elenco do Bragantino, muitos jogadores novos. Como você disse, um dos destaques é o Arthur, né, que estava no Bahia. E assim, é um jogador jovem também, de muita qualidade. Tem um goleiro que é mais conhecido, o Júlio César, que jogou no Corinthians. Ele teve uma passagem no Ceará, se não me engano, também, né, Mauro? O goleiro Júlio César. Falhou, inclusive, nas oitavas. Eu gosto mais do reserva, do Cleiton, ex-Atlético Mineiro, que inclusive o Cleiton, que jogou as 2 partidas da taça do interior contra o Botafogo de Ribeirão Preto e depois na final contra o Guarani. O goleiro foi o Cleiton. Cleiton, jogador de seleções sub do Brasil, né? Ele estava no Atlético Mineiro, foi contratado. Eu acho o Cleiton mais jogador do que o Júlio César, apesar do Júlio César ser mais experiente. O Júlio César é um pouco mais tarimbado. O técnico é o Felipe Conceição. Na troca, né, da temporada 2019-2020, o Carlos Zago, né, acabou indo para o Japão, saiu no finalzinho da Série B. O Bragantino, como você falou, classificou em primeiro lugar na Série B com o pé nas costas, com muita facilidade, com muita antecedência, com algumas rodadas, né, de antecedência. E aí acabou optando pelo técnico que estava no América, né, Mauro? Felipe Conceição, que fez um trabalho sensacional no América Mineiro, tirou o time lá da zona de rebaixamento e quase classificou o América para a Série A desse ano. O Bragantino, depois de algumas entrevistas aí, acabou contratando o Felipe Conceição. Eu estou bem curioso para ver como que esse time vai se comportar na Série A. É um risco, né, você ter um técnico como o Felipe Conceição. Não que ele seja ruim, não, muito pelo contrário. Não é isso. Eu acho que o Felipe Conceição, dessa geração nova, é um cara que está pedindo espaço para mostrar serviço. Mas é um técnico que não tem experiência de Série A. Né? Exatamente. Que não tem experiência de Série A. E o Bragantino, eu acho que num primeiro momento, se manter na Série A e, quem sabe, beliscar uma Sul-Americana, né, por ali, entre os 10 primeiros, entre os 12 primeiros, ficar ali naquele bolo e depois pensar em algo mais, né, com maior investimento para saber o que vai. Então, eu não sei... Quero ver também, como você disse, curioso, porque eu não sei se o Felipe Conceição, se eu fosse dirigente, ele seria o cara que eu contrataria para segurar esse time. Né? O Felipe Conceição é muito novo, né? Um técnico novo, um técnico que jogava até há pouco tempo, o Felipe Conceição. Né? É verdade, curioso. Vamos ver como é que vai ser aí o Bragantino. Red Bull Bragantino, né? Sempre bom falar o nome completo, porque quando tem investidor no futebol, se não falar o nome do investidor, não faz sentido ele investir. O outro jogo de domingo às 16 horas, o Goiás, que foi o 10º colocado no ano passado, na Série A, recebe o São Paulo, que foi o 6º colocado, e o jogo não vai ser no Serra, vai ser no estádio Ailê Pinheiro. Como não tem público, não tem por que abrir um estádio... Serrinha. Exatamente, não tem por que abrir um estádio tão grande como o Serra Dourada também, não tem público, e o Goiás vem utilizando no campeonato estadual esse estádio, então, jogo às 16 horas também, Goiás contra o São Paulo em crise, hein, Mauro?
Na realidade não é o São Paulo que está em crise, é o Diniz que está em crise. O Diniz é a crise em pessoa, né? Onde ele passa, ele leva a crise, porque não ganha, ele não tem resultado, ele não consegue fazer resultado, né? E já se mostrou um técnico que num primeiro momento ele engana com aquele futebol dele, né? Toque de bola e tal, mas e depois quando você para prestar mais atenção, você vê assim que o toque de bola do time do Diniz é muito enganoso porque é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você saber tocar bola. Um dos principais uma das principais estratégias que você tem que adotar quando você quer tocar bola é quando você a perde. Quando você perde a bola, você tem que avançar, atacar o adversário, atacar a bola para que o adversário não te surpreenda. Por quê? Porque você avançou no toque de bola, vai todo mundo. Para você conseguir manter a posse de bola no campo do adversário, você precisa de muita gente. Ou seja, você leva muita gente para o campo da frente. E aí, se você não atacar o cara que te roubou a bola, você vai tomar contra-ataque. É o que acontecia no Atlético, acontecia no Fluminense e está acontecendo no São Paulo. O São Paulo toma gol assim, de uma facilidade, exatamente por causa disso, porque o time perde a bola, né? Como dizia o pessoal antigo, o São Paulo de calça curta, né? E o Goiás é um outro time. O Goiás teve um problema com relação aos outros adversários. O campeonato goiano não voltou. Então o Goiás está parado. Há 4 meses parado. Então, os outros não. Teve Campeonato Paulista, Mineiro, Carioca, Gaúcho, estão em atividade. O Goiás não. É verdade. Isso pode influenciar demais, né, Mauro? Demais mesmo. Falta de ritmo. Fez alguns amistosos, né, aqui no Centro-Oeste, contra o Brasiliense, contra o Gama, se não me engano, fez amistoso também, contra o Real, aqui do Distrito Federal. Mas como você disse, é um dos poucos times que não voltou ainda, né? Não teve jogo oficial ainda. As outras equipes do campeonato. De todos da Série A, ele e o Atlético Goianiense são os dois times que até agora não jogaram. O resto Exatamente. Todo mundo jogou. E só lembrando, o técnico do Goiás é o querido Ney Franco, está lá ainda, na beira do caos, continua lá o Ney Franco. E a gente tem também o interminável He-Man, que continua lá com a camisa 9 do Goiás. Esse cara não para nunca, ele deve estar com 73 anos já. E sempre faz gol no Flamengo também, é outra fina. E a gente tem o Rafael Vaz, batedor de falta. Você sabia que o Rafael Vaz foi o cara que mais fez gols de falta no ano passado, Mauro, no Campeonato Brasileiro? Para você ver como, hoje em dia, o futebol brasileiro não tem batedor de falta, né? Isso Não que ele seja o para você ver. Um zagueiro, né, que deve ter marcado 4 gols de falta. Foi, exatamente, 4 gols. 4 gols de falta. A gente tinha jogadores no futebol brasileiro, não estou nem falando de artilheiro, tá? Dos caras que são artilheiros do campeonato, não. Mas você pegava assim jogadores como Zenon, Neto, uma série de jogadores que terminavam o campeonato com 7, 8, 9 gols de falta. É verdade. Gols de falta. Gols de falta. Não é mais um recurso brasileiro. E nem é brasileiro, hein, Mauro, eu acho. É um futebol mundial. O gol de falta é um item raro hoje no futebol mundial. Raramente a gente viu um gol de falta. É impressionante. Mauro, rapidinho, só mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente. A Alessandra Lima chegou aí, lá de Portugal. Um abração, Alessandra. Mariana, minha cunhada, está aqui também acompanhando a gente. Acho que é meu irmão que está lá usando o perfil dela. Mariana igual Dúlio. Exatamente. O Wellington, um abraço também. Paulinho, um abraço. O Celcinho, o grande Celcinho chegou aí também. A Flávia está presente. O Pedro está aí também. Quem mais está aqui? O Daniel também está presente. O Charles está aí. Todo mundo. Tem torcedor de tudo que é clube aqui, viu, Mauro? Tem uma galera aí. Um abraço para todo mundo. Pessoal, só... Uma ração. Isso aí. Pessoal, clica aí no aviãozinho de papel e manda
a nossa live aí para os seus contatos, para os seus seguidores, para quem você segue aí, para a gente ter cada vez mais gente aqui nas nossas lives. Lembrando que a gente ainda vai dar os pitacos aqui, hein? Eu e o Mauro vamos começar a disputar um campeonato interno aqui do Pitaco é Meu para ver quem é que vai acertar mais placares até o final desse Brasileirão. Mauro, aí amanhã, ó, no domingo, depois de amanhã, a gente tem, ao meu ver, o grande jogo da primeira rodada. O Flamengo, primeiro colocado do ano passado, campeão de 2019, recebe o Atlético Mineiro, que foi o 13º no ano passado, fez uma campanha bem mais ou menos no ano passado, no Maracanã, às 16 horas, então no domingo, Flamengo e Atlético Mineiro, mas um Atlético Mineiro bem diferente do ano passado, né, Mauro? É a disputa do time que mais investiu na temporada passada e não perdeu ninguém, contra o time que mais investiu nessa temporada, o Atlético Mineiro. Então, você vai ter aí uma disputa que muita gente está se lamentando de ser logo na primeira rodada, né? Poderia ser lá pela quinta, sexta rodada, quando os times, principalmente o Atlético, né? O Flamengo nem tanto, que é um time que já vem jogando junto há bastante tempo, só teve a mudança do técnico, mas o time provavelmente vai continuar com a mesma, pelo menos no começo, vai continuar com o mesmo estilo de jogo, o mesmo ritmo de jogo. E o Atlético Mineiro é um time que está em construção, com um técnico novo, né? São Paulo está estreando no Atlético em relação a Campeonato Brasileiro, né? Já jogou no Campeonato Mineiro, inclusive o Atlético está na final contra o Tombense. A Tombense ou o Tombense? Acho que é a Tombense, né? E o Atlético Mineiro aí é um jogo muito interessante. Vai ser um jogo. O Atlético que essa semana anunciou o Mariano, lateral direito, um bom lateral direito. Vamos ver, né? Vamos ver o Atlético. Eu vi o Atlético contra o América, né? Os 3-0 contra o América. É um time. O Atlético que gastou muito, né, Délio, nas últimas temporadas. Tem gastado muito, mas tem gastado muito e não sai de uma crise, né? Vamos ver se ele realmente vai gastar certo. O Galo fez uma temporada no ano passado muito ruim, apesar de ter feito um investimento considerável também, né? Eu acho que o Atlético ele optou por alguns investimentos muito altos em jogadores que o retorno não era garantia. Claro que a gente não tem como contratar um jogador com a certeza de que ele vai dar certo, né? Mas alguns têm uma probabilidade maior, né, Mauro? E ele acabou investindo num passado bem recente em Robinho, em Fred, assim, jogadores que você sabia que já não estavam mais, né, na curva ascendente, nem estabilizados, né? Jogadores que estavam mais caindo de produção já, e muita grana, né? Quando o presidente, o Sete Câmara, entrou, jogadores ele deu complicados também de controlar, né, o extracampo. E aí o Sete Câmara deu uma segurada nas rédeas, parou de gastar um pouquinho, só que esse ano é ano de eleição, né, irmão? E aí, para o cara se reeleger, a gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro. Não é só o Atlético que faz isso, todo clube brasileiro faz isso. Ano de eleição, sempre dá uma investidinha a mais para ver se consegue algum título. E o Galo está gastando muito dinheiro. E, assim, ao meu ver, eu acho que as contratações foram boas do Atlético Mineiro. Ele tem muito mais opções no elenco hoje. Mas eu acho que continuo achando que o grande investimento do Galo foi no Sampaoli. Estou bem curioso também. É outro time aí que me desperta curiosidade para ver o que o Sampaoli vai fazer nesse Atlético Mineiro com um elenco mais forte do que o Santos, que o Sampaoli tinha na mão no ano passado. E do lado do Flamengo, a troca do técnico a uma semana da estreia no Brasileirão pode prejudicar. Eu acho até que o Domenech ele vai manter o padrão do time. Ele mesmo disse, né, que não vai mexer no time, não é nem doido de mexer no time. Não tem porquê. E eu acho que a grande vantagem do Flamengo é como você disse, Mauro, ele não perdeu ninguém, né? Do time titular do ano passado, ele não perdeu ninguém. Tem o Pablo Mari, né? Na verdade, ele perdeu o Mari, mas
Eu acho que realmente vai ser um jogão e eu concordo com as pessoas que acham que esse jogo tinha que ser um pouquinho mais para frente para pegar dois times já em ritmo de competição. Ia dar um jogo mais bacana. Mas é isso. Mauro, próximo jogo da rodada, e aí fecha o domingo, Grêmio, que foi o quarto colocado, recebe o Fluminense, que foi o 14º colocado no ano passado, o jogo na Arena do Grêmio. Às 19 horas fecha a primeira rodada lá no Sul. Mauro, fala aí. Antes eu mando um abraço aqui para o Tenente Sandro, bombeiro, e também para o Kleber Zumba, entrou aqui agora, e o Vanderlei Nunes também. Bom, esse jogo, Délio, Grêmio e Fluminense, tem uma questão interessante. Primeiro, o Everton Cebolinha, será que ele vai jogar? Né? Afinal de contas, o Everton Cebolinha ele está num processo muito adiantado de negociação com o Benfica. Foi um dos jogadores que o Jorge Jesus pediu ao Benfica para contratar, e o Benfica ofereceu 22 milhões de euros para o Grêmio, e o Grêmio aceitou a proposta. Então, estava em detalhes, alinhavando, né, os detalhes finais do contrato para saber se efetivamente o Everton Cebolinha se transferiria logo, imediatamente, para o Benfica. Então, o Grêmio veio de uma partida difícil no meio de semana contra o Internacional, venceu bem por 2-0, e agora, nessa estreia, neste domingo, eu não sei como é que o Grêmio vai estar com relação a isso. Se você comparar tecnicamente o time do Grêmio com o do Fluminense, obviamente o time do Grêmio é superior, é um time que vem nos últimos anos fazendo boas campanhas em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, é um time maduro, com um técnico que amadureceu muito, que é o Renato Gaúcho, vem mostrando um excelente trabalho, um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico brasileiro atualmente, contra um Fluminense que está procurando uma identidade. Né? O Fluminense é o time que procura uma identidade, o Fluminense está tentando mesclar jogadores com bastante experiência, como é o caso do Matheus Ferraz, como é o caso do Egídio, o caso do Nenê, né, e o caso do Fred, com juventude, que é o caso do Marcos Paulo, como é o caso do Evanilson, dois meninos que subiram recentemente. Então, é um time que ainda nas mãos de Odair Helmas ainda não apresentou um padrão de jogo que a gente possa dizer assim, esse é o Fluminense do Odair Helmas. O Fluminense fez boas partidas na fase final do Campeonato Carioca, mas em compensação mostrou uma fragilidade na defesa em determinados momentos. Então é um jogo aí de dois tricolores, Délio, complicado, porque nisso que eu estou te falando, o Grêmio veio de uma batalha, inclusive batalha campal até no meio de semana. E o Fluminense perdeu, por exemplo, o lateral direito de Gilberto, que foi para o Benfica. Né? Foi um outro pedido do Jorge Jesus, era o lateral direito de Gilberto, ele já foi vendido, já foi até embora para o Benfica. Ontem ele viajou para Portugal. Então, é um duelo aí que o Fluminense vai ter que correr muito, vai ter que jogar com muito cuidado para poder tentar um bom resultado lá na Arena Grêmio. Não é fácil jogar contra o Grêmio lá, não. Realmente não é fácil. Talvez a gente tenha algumas surpresas, né, nesse Campeonato Brasileiro, porque a gente não vai ter torcida, né, Mauro? Não tem a questão da pressão da torcida, jogando fora de casa e tal. Vamos ver como que os clubes vão acabar se adaptando a essa realidade de jogar clássicos nacionais sem a força da torcida empurrando. O Grêmio tem uma curiosidade. Diga. Pode dizer. Rapidinho, com relação ao meio do Grêmio, o meio campo do Grêmio, um jogador que caiu assim impressionantemente. Ele não estava muito bem, é o Alisson, né? O Alisson vem fazendo um papel espetacular naquele meio de campo do Grêmio. Exatamente.
Então, sobre o Grêmio, rapidinho, eu tenho curiosidade para ver qual vai ser o comportamento do Renato Gaúcho em relação ao brasileiro nessa temporada toda bagunçada, porque o Renato vem fazendo um trabalho muito bacana no Grêmio, mas ele sempre prioriza as Copas, né? Sempre priorizou a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, e o Campeonato Brasileiro ele meio que deixava de lado só para garantir a classificação para a próxima Libertadores, né, da temporada seguinte. Eu queria ver o Renato Gaúcho priorizando o brasileiro para ver como que ele, qual seria o comportamento do time dele numa competição mais longa, né, e precisando de mais regularidade. Do lado do Fluminense, eu tenho curiosidade para ver como que o Helman vai armar esse time com os três experientes que ele tem no elenco. Quem é que ele vai usar, em que momento ele vai usar, que é o Nenê, o Ganso e o Fred. Estou bem curioso para ver como que ele vai administrar esses três caras aí. A Alessandra está perguntando aqui, Mauro, dá a sua opinião aí. Ela está perguntando aqui, o Cebolinha está quase a fechar com o Benfica. Ele é bom? E aí, Mauro, o que você acha do Cebolinha? Não está mais quase a fechar, não. Não está mais quase a fechar, não, Alessandra. Já fechou. Agora há pouco, o Grêmio, no final da tarde, eu fui aqui, enquanto a gente estava conversando, eu fui buscar aqui, ele já fechou o Benfica, já está vendido para o Benfica e ele embarca breve para... Não é mais jogador do Grêmio, já é jogador do Benfica, o Everton Cebolinha já foi vendido. Já Benfica e Grêmio acertaram por 20 milhões de euros, caiu 2 milhões, porque estava em 27, tá aí. 22. Diz aí, Mauro. Tem 50%. Diz aí para Alessandro, ele é bom, Mauro? Quem? O Everton Cebolinha? O Everton Cebolinha simplesmente é a maior revelação do futebol brasileiro na última temporada. Foi a maior revelação do futebol brasileiro na última temporada. Então, acho que só por aí o credencia. É um baita jogador, caiu na seleção brasileira, porque não é muito fácil, né? Quantos jogadores se saíram muito bem com a camisa do time, chegaram na seleção, mas o Everton Cebolinha entrou na seleção brasileira e já assumiu a camisa, titular, é um jogador espetacular, o Everton Cebolinha. Eu também gosto muito disso. É benfiquista, né? Então, se ela é benfiquista, então, olha, pode comemorar. Pode comemorar que é um jogador espetacular, o Everton Cebolinha. Eu também gosto muito. Acho um jogador muito incisivo, né? Não é um jogador. Quarta-feira contra o Internacional foi brincadeira, né? O que ele fez contra o Internacional, os 2 gols, né? Os 2 gols de participação direta. É um jogador um excelente jogador. Eu concordo contigo. Acho que o Benfica fez uma boa contratação. O Grêmio acaba que... O Grêmio sempre segura muito as revelações dele, né? É sempre difícil de tirar jogador novo do Grêmio. Às vezes ele acerta, porque depois consegue fazer um bom negócio. Às vezes ele erra a mão, né? Segura demais e acaba perdendo algumas oportunidades. Aconteceu isso com o Luan, né? O Luan chegou um momento que a especulação de várias propostas e o Grêmio sempre batendo o pé, falando que não, só vendia por determinado valor. Depois o Luan caiu de produção drasticamente e acabou não conseguindo negociá-lo da forma que queria, né? Mas agora já acerta aí a venda para o Benfica. E o Benfica eu acho que fez uma boa contratação. E, se comparando então com o Pedrinho, né, que foi a última contratação do Benfica, eu acho que não tem comparação nenhuma. Assim, são níveis bem diferentes do jogador. Até porque o Pedrinho ele joga muito por dentro, né? E o Everton joga muito por fora. Então são 2 jogadores que tendem a se complementar. Mas, Alessandro, eu assisti muitos jogos do Benfica na volta do Campeonato Português e o Benfica tem um problema muito sério, principalmente de armação de jogada e também de defesa, viu? Então eu não sei se o Benfica está fazendo grandes contratações. Mas teve um problema, contratou o Gilberto, viu? Avenida Gilberto. Prepare-se para tomar um ataque nas costas do Gilberto. Gilberto ele vai embora e abre uma avenida ali atrás, é um jogador que avança muito, mas em compensação
As costas ali viram uma avenida. Maldade com o Gilberto. Só falando mais em relação a esse jogo, Délio, o que é com relação ao Evanilson, um bom jogador, bom centroavante, mas eu temo que com o Fred, né, o Fred já fica no banco esse próximo jogo, porque ele fez uma cirurgia no olho, né? Então agora ele já fica no banco, mas a tendência é que o Fred acabe entrando, e o Evanilson vinha numa crescente muito boa. E vinha se entendendo muito bem com o Marcos Paulo. Então, me preocupa um pouco acabar o garoto tendo que sair em função do nome do Fred, entendeu? Isso é uma preocupação. E o Evanilson é um cara que sabe jogar dentro da área e sabe vir da intermediária para dentro da área, que hoje em dia é muito importante, né? Do estilo de futebol hoje, que você compacta muito atrás e sai para o contra-ataque. O Evanilson é um cara que se encaixou muito bem nesse estilo de jogo, diferentemente do Fred, que joga sempre lá na última linha do adversário. A minha curiosidade em relação ao Fluminense é essa. Bom, quero ver como que o técnico Helman vai conseguir manejar aí esses medalhões que ele tem no elenco, né? Fred, Ganso e Nenê, caras têm nome no futebol brasileiro. Vamos ver como que ele vai conseguir controlar aí a utilização desses três jogadores. Eu estava muito confiante no Rogério Ceni, né? Mas morreu o assunto do Ganso no Fortaleza. É verdade. Surgiu esse boato aí, mas não foi para frente não. Ô Mauro, vamos rapidinho aqui. É o seguinte, a partir dessa primeira rodada do Brasileirão Açaí, eu e o Mauro, sempre antes das rodadas, a gente vai dar o pitaco aqui dos placares dos jogos da rodada. E aí a gente vai pontuar, a gente vai fazer um esquema pontos corridos aqui. Quem acertar o placar exato, número de gols do vencedor, do perdedor, tem que acertar redondinho o placar, leva 3 pontos para casa. Quem acertar só o resultado, ou seja, quem venceu ou se teve empate, leva 1 pontinho para casa. Quem errar não leva nada, é 0. E aí vai para casa trabalhar durante a semana para ver se na próxima rodada o técnico não cai. Beleza, Mauro? Combinado? E aí a gente vai fazendo a pontuação. Só para fazer o placar. Exatamente. Aí a gente vai controlando a pontuação. Vamos ver quem vai chegar no final do Brasileirão aí e levantar o troféu de o pitaqueiro do Pitaco é Meu. Aí eu quero ver, hein? Vamos lá então, Mauro. A gente já vai começar a chutar aqui. Chutar não, né? Análise totalmente baseada em estudos e um pitaco muito bem feito das duas partes. Vamos lá, Mauro. Fortaleza e Atlético Paranaense. 1-1. Então, Mauro já comigo 1-1. Eu vou de 2-0 Fortaleza. Eita, caboclo, tá. Corajoso, né? Corinthians não, desculpa. Coritiba e Internacional. 0-0. 0-0. Eu vou de 0-1 aí. Eu acho que o Inter ganha lá no Couto Pereira, 1-0. Sport e Ceará, clássico lá no Nordeste. 1-0 Ceará. Então, 0-1. Eu vou de 0-1 também. Eu acho que vai dar Sport. Aí a gente passa pro... vai dar Ceará, né? Eu acho, então... Beleza, fechamos sábado, vamos para domingo, então. Primeiro jogo no domingo. Santos e Red Bull Bragantino. 1-2. 1-2. Vitória do Red Bull Bragantino, então. Eu vou chutar aqui um 2-0 pro Red Bull Bragantino. Goiás e São Paulo lá em Goiânia, mano. 1-1. 1-1. Econômico no jogo.
Tá econômico nos placares. Eu vou aqui de um 0-0 bem sem graça, né? Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Meu Deus. 2-2. 2-2. Placar bailarino aí. É, rapaz. Aqui eu vou chutar. Eu acho que a gente vai ter. Aqui eu vou de 2-1 Flamengo. E aí a gente tem finalizando no domingo, Grêmio e Fluminense lá no Rio Grande do Sul. 1-1. 1-1. Eu vou de Caramba, só botei 2 vencedores, o resto tudo empate, velho. todo empate. Eu vou aqui de sem o Cebolinha, cara. Por Eu isso que eu vou botei de. Pois é. Eu vou de 2-1 Fluminense. Ó, Então tá aí, placares anotados. Vamos ver aí quem vai ser o pitaqueiro que vai largar na frente nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Açaí. Ó, a Mariana Barra Dúlio mandou um 3-1 pro Flamengo aí. Vai mandando os palpites aí, galera, dos times que vocês torcem. Eu sei que tem muito atleticano aqui, tem cruzeirense também, tem tricolor carioca, tem tricolor paulista. Vai mandando aí os palpites, os pitacos de vocês. Mauro, já que a gente fechou aqui o brasileiro e ainda tem uns minutinhos, hoje teve a volta. Ó, o Elton também tá chutando um 3-1 aí pro Flamengo contra o Atlético do São Paulo. Hoje, Mauro, teve a volta da Champions, né, cara? Champions League esse ano toda diferentona, mas a gente teve jogos hoje, tem jogos amanhã também, para finalizar essa primeira fase aí. Primeira fase não, né? A última fase que foi jogada, faltavam 2 jogos aí. A volta de 3 jogos, na verdade. Manchester City e Real Madrid hoje, Juventus e Lyon, e amanhã tem Bayern e Chelsea, né? Fala aí um pouquinho dos jogos, você e Barcelona acompanhou? e Nápoles, né? Barcelona e Nápoles, exatamente, amanhã também. Fala aí um pouquinho dos É. jogos de hoje, Marcos. Olha, na realidade foi Varane 2, Real Madrid 1, né? Porque, pelo amor de Deus, o que o Varane fez hoje é para pendurar a chuteira e não voltar nunca mais para o futebol. Ele deu 2 gols para o Manchester City. A primeira, ele perdeu uma bola, o Courtois tocou para ele, ele foi tentar sair jogando, e tropeçou, perdeu a bola, gol do Manchester City. No segundo, ele foi cabecear para o Courtois, a recuar a bola, tocou a bola no pé do Gabriel Jesus. E aí o Manchester City fez 2 gols com 2 presentes do Varane, né? E o Benzema fez de cabeça. O Manchester City dominou o jogo inteirinho, o jogo inteiro, trabalhou muito bem a bola, principalmente na intermediária de ataque. E aí o Manchester City, que já tinha vencido fora, né, por 1-0, e aí ganhou por 2-1, 3-1 o placar agregado, foi Não, tranquilo. foi 2-1 fora também. Foi 2-1 fora, isso, 2-1 fora, desculpa, 2-1 fora. E a Juventus, que tinha perdido em Lyon por 1-0, precisava ganhar, mas aí teve o azar que saiu perdendo, tomou o gol logo no começo do jogo, um gol de pênalti, e com isso tinha que fazer 2 de diferença, porque lá tem o gol qualificado. E aí o Cristiano Ronaldo partiu para cima, primeiro de pênalti, diminuiu, e depois fez um golaço de fora da área, um chute lá no ângulo, muito bem colocado, mas não deu para a Juventus, porque o Lyon conseguiu ali no final cozinhar o time da Juventus, ficou cozinhando, caindo, fazendo cera, e a Juventus tentando. Eu acho que o técnico demorou a colocar o Dybala, né? Deveria ter colocado o Dybala um pouco mais. Se machucou logo na sequência de bala também, né, Mauro? Muito azar, Mas né? tivesse botado ele antes um pouco,
eu acho que faltava ali exatamente no meio de campo da Juventus um pouco mais de genialidade para trabalhar junto com o Cristiano Ronaldo, né? Porque o Quadrado é um bom jogador, mas é um obreiro, né? Aquele cara de carregar piano, corre muito, mas faltava qualidade técnica para aquele meio da Juventus para exatamente chegar junto do Cristiano Ronaldo, porque senão fica tudo nas costas do Cristiano Ronaldo. E o Paulo Dybala vinha fazendo bons jogos, inclusive no campeonato italiano, vinha trabalhando bem. Eu acho que demorou muito a botar o Dybala, mas deu Lyon, para mim, uma zebraça, viu? Para mim, o Lyon. Tem o Bruno Guimarães lá, né? Mas não. E curiosidade, hein, Mauro? Passaram os dois times que nunca ganharam a Champions, né? Então, mais uma. A probabilidade de ter um vencedor inédito na Champions vai aumentando aí. Porque tem a Atalanta, tem também mais um outro. Eu não me lembro bem quem é o outro time que está. Tem Atlético de Madrid também nunca venceu. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Amanhã tem Barcelona e Nápoles. Se passar o Nápoles. Pois é, mais um aqui, ó. Mas tem Bayern e Chelsea. Ali já tá. Chelsea, um deles passa, né? Ali a vaca também já foi pro brejo, né? O Bayern venceu lá na Inglaterra por 3-0. Ali é só para cumprir a tabela mesmo. Eu tô com a camisa do Napoli aqui, mas não é porque eu tô torcendo pro Napoli, não. Eu confesso que eu vou torcer um pouquinho pro Manchester City vencer essa Champions. Eu acho o Guardiola sensacional e acho que seria legal ele vencer com o City. O outro é o Leipzig, né? O Red Bull Leipzig. É o outro time que passa para a próxima fase. Bacana. Valeu, Ale. Ale tá dando um bom final de semana aqui para vocês também aí. Bom final de semana para todo mundo. É isso, Mauro. Assim, eu acho o interessante dessa Champions é a próxima fase, né? Amanhã a gente tem os jogos da volta. Um jogo é em Barcelona, Barça e Nápoles. O outro jogo na Alemanha, Bayern e Chelsea. E depois ruma todo mundo lá para a terra da Alessandra Lima, lá para Portugal. E aí faz uma mini Copa do Mundo ali. A gente vai ter jogo a partir da próxima semana. A gente tem jogo quarta, quinta, sexta e sábado. Se não me engano é isso mesmo. E depois na outra semana, terça e quarta. E depois a gente tem a final no final de semana. Então vai ser assim, um jogo atrás do outro. Vai ser muito bacana aí. Vai ser interessante de acompanhar essa Champions diferentona. Isso, os jogos que vão acontecer no estádio do Benfica e do Sporting. Exatamente. A gente tem 2 minutinhos aí. Manda aí o seu recado aí pro pessoal. O Campeonato Brasileiro começando agora, né? Um formato diferente. Tem uma mudança na regra importante de 5 substituições. Então, é uma coisa que a gente vem sempre discutindo, né, dos técnicos. Eu não sou muito quando diz assim, não, 5 substituições favorece quem tem melhor elenco. Não, eu acho que com 3, com 5, com 20 vai sempre favorecer. O time que tem melhor elenco sempre vai já é natural. A quantidade de substituições, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença. Vai fazer para o técnico que é bom. Para aquele técnico que sabe trabalhar bem as substituições, que planeja o seu jogo conforme o adversário também, né? Faz um planejamento do jogo conforme o adversário joga, e aí trabalha essas substituições. Eu acho que é um fator importante. Aí eu já não sei como é que os técnicos brasileiros vão lidar com isso aí, que é um fator muito importante para mudar a cara de um jogo. É verdade, a gente tem essa característica diferente aí, dentre várias outras, né? É jogo sem torcida, possibilidade de, numa rodada, aí, alguns jogadores serem testados com o vírus. E aí, o que a CBF vai fazer? Vai paralisar o campeonato inteiro? Vai tirar só aquele time da rodada?
A gente vai ter muita coisa diferente. Jogos muito na sequência, né? Calendário deu uma apertada, então a gente vai ter um Brasileirão bem diferente aí. Rapidinho, Vamos pessoal. voltar aos Obrigado. Célio, domingo e quarta, domingo e quarta. Exatamente. Meio de semana. Meio de semana. Pessoal, brigadão, todo mundo que acompanhou a gente. Esse vídeo aqui vai para o IGTV e a gente sobe ele também no nosso canal no YouTube, o Pitaco é Meu. Compartilha aí com o pessoal o nosso perfil no Instagram. Brigadão todo mundo, um abraço. Valeu, Mauro.